Bem-vindos ao Despertos Cast, o podcast que te ajuda a encontrar sua verdadeira essência e a encontrar o seu propósito através de inteligência emocional, inteligência espiritual e espiritualidade. Bora despertar? A gente teve um probleminha e vamos ver se a gente consegue agora, né? Com a Naira entrando aqui, mas eu acho que hoje não vai dar. Pelo que eu tô vendo, eu acho que tá dando problema aqui no Instagram. Mas a gente vai seguindo a nosso Despertos Cast da noite de hoje. Vamos começar nosso Despertos Cast falando sobre crenças. O que a gente vai falar hoje? Sobre crenças. E vocês sabem o que são crenças? Fala para mim aí se vocês identificam alguma crença limitante que te limita, que te sabota, que te bloqueia hoje, que pode estar te impedindo de ter uma vida plena. Você sabe identificar? Vou fazer aqui a live hoje, o Despertos Cast de hoje, né? O Instagram parece que hoje tá bugado. Conseguiu entrar hoje? Conseguiu entrar agora, conseguiu. Glória a Enfim, Deus. deu certo, enfim, deu certo. Então, Nara, seja muito bem-vinda. Vamos falar hoje sobre... Crenças. Bem-vindo a todo mundo que está chegando aí, que todo mundo que está assistindo no Instagram, todo mundo que vai assistir depois no YouTube, nosso Despertos Cast, o nosso podcast que traz muita luz, sabedoria e conhecimento para você se autoconhecer, para você ressignificar a sua vida e ter uma vida mais plena. Então, Nara, começa falando aí pro pessoal o que são crenças. O que são crenças? Crença é tudo aquilo que você acredita consciente ou inconscientemente. Que você adquiriu essas crenças normalmente lá do 0 aos 12 anos de idade. Tem algumas pessoas, né, alguns estudos que falam que é do 0 ao 7, outros falam que é do 0 ao 12, 11. Mas o que significa? É ali na primeira infância, tá? Toda a infância ali, chegando mais ou menos até a adolescência, né? Digamos assim, 12 anos. Então, gente, tudo que você aprendeu ali do meio que você vivia, né? Escola, pais, tutores, familiares, tudo que você ouviu, sentiu, você absorve isso como crença. Então, muitas vezes a gente traz aqui alguns exemplos, né, de algum bloqueio, alguma situação que não necessariamente alguém chegou e te falou, ou não necessariamente alguém, você viu algum fato, é porque você às vezes assimilou aquela história, você assimilou aquela situação, né, você entendeu daquela forma. Então, assim, são tantas formas que a gente pode estar adquirindo crenças e elas são absorvidas na primeira infância, que é do 0 aos 12 anos. Por quê, gente? Porque é como se a gente fosse uma esponja. Uma esponjinha, sabe? Que absorve tudo. Quando a gente é criança, a gente absorve absolutamente tudo, porque a gente não tem filtro ainda. Então, a gente absorve como uma verdade absoluta, sendo ela positiva ou negativa. E aí que tá o problema, né? Muitas crenças negativas, muitas crenças limitantes que você absorve como uma verdade absoluta e depois, ao longo da sua vida, ao longo da sua história, isso vai vir à tona, de alguma forma. Como, por exemplo, dinheiro é sujo. Menino, não põe a mão no dinheiro, é sujo, larga isso. Aí você cria aquela crença que dinheiro é sujo, dinheiro não dá em árvore, que ganhar dinheiro é difícil, que é demorado, que é, nossa, é penoso, né? Que rico não vai pro céu. Hoje a gente lembrou de uma crença que eu já ouvi muito. O Anderson também falou, nossa, caraca, eu já ouvi isso muito também. Homem não pode chorar, né? Então, assim, Apenas são fora. tantas crenças, gente, tantas crenças que a gente absorve que a gente nem vê. Então, depois que a conta chega, né? É, Que os problemas vai vindo, você vai falar, putz, às vezes eu não tô ganhando dinheiro, eu não tô prosperando, eu não tô conseguindo buscar um relacionamento saudável na minha vida, não tô conseguindo várias coisas, porque fica ali, ó, girando um programinha na cabeça, como se fosse um programa, girando, girando, girando. Então, primeiro ponto, a gente vai falar várias coisas, mas o primeiro ponto é observa o que sai da sua boca, porque isso já é reflexo das suas próprias crenças. isso, muito bem. Pessoal, bota aqui para mim saber qual é a crença limitante que você identifica que você teve na infância que hoje está tendo resultados negativos na sua vida. Alguma crença que te sabota, que te limita. Quer ver? Por exemplo, o que você ouvia? O que você ouvia dos seus pais? Você ouvia assim, ó, filho, ganhar dinheiro é fácil. Você vai ganhar muito dinheiro, ser muito próspero e ajudar muitas pessoas. Você ouvia isso? Ou então você ouvia assim, ó, tá pensando que dinheiro é fácil? Ganhar dinheiro é fácil? Rico não vai para o céu? Rico é arrogante, desonesto, egoísta, o dinheiro é a raiz de todos os males. Qual dos dois padrões de crença você ouvia? Negativa ou positiva? Por exemplo, o que você ouvia
O que você via no relacionamento conjugal dos seus pais? Era paz, amor, carinho, né? Ou você ouvia briga, discussão, pancadaria, divórcio? O que você ouvia sendo dito a você de forma constante e repetida pelos seus pais? Ouviu coisa do tipo assim, ó, filho, você vai crescer, vai se tornar um profissional muito bem-sucedido, vai ser referência na sua área, vai fazer diferença, vai deixar um legado. Era isso que você ouvia sendo dito a você de forma constante e repetida? Ou por acaso ouviu coisa do tipo assim, ó, burro, idiota, imbecil, sua peste, não te aguento mais, preguiçoso, não tira uma nota que presta, só estuda. Seu irmão é melhor do que você, sua burra, idiota, você vai ver, você vai pagar com seus filhos o que você está fazendo para mim. Então, isso, gente, tudo que a gente ouve lá na primeira infância, principalmente dos 0 aos 7, o primeiro setênio, de acordo com o que a gente já estudou, normalmente fala que setênio é de 7 a 7 anos, né? Uhum. Mas o primeiro normalmente vai até os 12, 13 anos, tá? É quando a gente absorve muita crença limitante mesmo, de pais substitutos, referências que a gente tem, e a gente absorve tudo isso como verdade na nossa vida. Aí, o que que acontece? A gente vai entendendo que aquilo é verdade, vai crescendo com aquelas verdades, que pra gente são verdades, né? E as consequências, como a Nara falou, vem aqui agora na fase adulta. E agora na fase adulta, muitas pessoas têm problemas para quê? Problemas de financeiros, por causa de crenças limitantes sobre dinheiro, tem problema de relacionamento, tem problemas de saúde, às vezes, né, autossabotagem, quando começa a treinar, a ter resultado, a emagrecer, a se alimentar da forma correta, vai lá e faz alguma coisa para voltar ao mesmo peso que estava antes, sabe? A autossabotagem começa a se limitar. Então, Naira, de tudo isso que eu falei, como é que você pode me dizer como uma pessoa pode começar a identificar algumas crenças que ela tem? Que tem pessoas que às vezes nem sabem, né, Naira? Que às vezes nem sabe que tem crença, não sabe nem o que são crenças, não sabe, e quanto mais saber identificar uma crença, como é que você pode dar uma dica para uma pessoa começar a identificar uma Uhum. crença limitante nela? A primeira eu já até comecei a dar, né? Que é exatamente observa o que que sai da sua boca. Aí a pessoa tá tão no automático, que ela não consegue nem reparar, né? Nem percebe, xinga. Sabe aquele tipo de pessoa que xinga, fala um monte de coisa e nem percebe, nem sente. Aí se alguém chega pra ela e fala, ô, você falou isso e tal, aí a pessoa, não, falei? Como assim? Porque realmente a pessoa tá tão no automático, que ela não percebe. Mas o primeiro ponto é esse. Reflita e perceba o que está saindo da sua boca. Porque se já está saindo da sua boca palavras negativas, xingamento, reclamação, enfim, né, qualquer coisa nesse sentido, já são reflexo das suas próprias crenças. Porque tem crenças que a gente tem que é muito inconsciente, muito inconsciente. Então você tem que observar pelo comportamento, pela fala, pela forma que você age com as pessoas. Então começa a reparar nessas falas que saem da sua boca. Outra coisa que dá para fazer também é anotar, escrever. Então, quando a gente para e começa a refletir, igual o Anderson falou, pensa sobre o dinheiro. Começa a escrever assim, escreve numa folha. Tudo que eu gosto, tudo que eu acho positivo sobre o dinheiro. Aí você vai escrever tudo que você consegue escrever ali, tudo que você pensar sobre o dinheiro. E de um outro lado, você vai escrever tudo que você pensa sobre o dinheiro que possa ser um sentimento um pouquinho não tão bom, não tão legal, um pouco negativo. Ali você já vai perceber várias crenças. E percebe no corpo também, gente. Quando a gente fala uma coisa, aquilo a gente sente um sentimento, sabe? Isso reverbera no nosso corpo. Então, pega essa folha e anota. Isso eu trouxe para o dinheiro. Você pode fazer para qualquer área que você esteja precisando olhar ou que esteja com maior bloqueio ou dificuldade. Por exemplo, relacionamento. Ai, não consigo, só tem relacionamento ruim, só tem bucha na minha vida, só tem problema, só aparece aquele ser, né, na minha vida, daquele tipo, é tudo o mesmo padrão. Então, senta e escreve. Tudo que você pensa sobre homem. Se for mulher, ao contrário. Ou se for do mesmo sexo, não importa. Mas escreve lá tudo que você pensa sobre aquele tipo de pessoa e sobre relacionamento. Pensando só de falar isso aqui, eu me lembrei uma crença que eu tinha muito. Que eu falava, que eu ouvia e que eu ressignifiquei muito bem na minha vida, mas assim, era muito forte. E eu já vi muitas pessoas muito próximas a mim falar: todo homem é igual, homem é tudo igual. Tipo, no sentido Clássico, pejorativo. Clássica, clássica. clássico. Então, assim, denigrindo, sabe? A imagem do homem e que o comportamento do homem é tudo igual, que o homem é tudo safado igual, tudo galinha igual, que não presta. Enfim, então assim, gente,
Não, gente, pelo amor de Deus, cada pessoa é uma e é única no universo. E sim, tem homens excelentes, maravilhoso. Então, não pode generalizar tudo, assim como tem mulheres também. Então, assim, é exatamente isso. Senta, pega um papel e escreve. O que que você pensa sobre aquilo? Em todos os lados. E se vier um sentimento ruim ou vier um pensamento ruim, anota. Não finja para você mesmo, porque aí é um trabalho de autoconhecimento. Quando é trabalho de autoconhecimento, a gente não pode. Ai, pensei que dinheiro, que homem, sei lá, vamos supor, uma crença bem negativa aí, que homem, todo homem é safado. Ai, mas eu não vou escrever não, porque. Ah, deixa pra lá. Tipo, meio que esconder dela mesma, sabe? Então não faz isso, né, gente? Porque aí você vai estar se jogando para debaixo do tapete a crença negativa. Olha, observa e anota, anota. É. Ali você já vai ter uma consciência muito grande do que você tem dentro de você, de pensamentos, de comportamentos. Muitas coisas podem vir à tona. E outra coisa também que você pode pedir é para as pessoas que estão próximas a você e que você confia. Por exemplo, eu e o Anderson, a gente já fez isso várias vezes, em vários momentos. De virar e falar assim, amor, tô precisando olhar para uma questão aqui, ou para um comportamento, ou para uma crença. Toda vez que você vê eu falando tal coisa, me dá uma cutucada, me dá um alerta, me sinaliza, me fala. Porque é isso que eu acabei de falar, sabe? Às vezes você tá tão no automático que você não percebe. Então, pede para uma pessoa de confiança que não vai te denegrir, que não vai te deixar para baixo, que é só para te comunicar. Ó, fulano, você tá falando tal coisa. Cuidado, você tá fazendo tal coisa. Porque aí você vai começar a ligar o alerta também. E tem várias outras técnicas, né? Mas esse é um bom começo, já é um bom começo para você começar a perceber padrões. Você começa a perceber vários padrões. Outra coisa também é legal você pensar de acordo com os seus familiares, principalmente pai, mãe, avós, pessoas bem próximas da sua família. Começa a perceber padrões de pensamentos. O que a sua família mais pensa sobre dinheiro? O que eles falam na mesa ali do jantar, das festas? O que eles comentam, sabe? Eles comentam bem, comentam mal, comentam que é muito difícil ganhar dinheiro, que os negócios tá difícil. Então começa a reparar o que eles falam. E os relacionamentos da sua família? São positivos, são negativos, é muita briga. E assim vai indo, gente, é pra tudo. Todas as áreas. Todas. Todas, É. todas, todas. Inclusive, né, que você está falando aí é do ambiente, né? Como o ambiente molda a nossa Sim, realidade. Então, sim. lá, quando a gente é criança, o ambiente interfere demais, tanto de pais como pais substitutos, referências, né? Uhum. E hoje, na fase adulta, por exemplo, uma crença assim, por exemplo, tá? A pessoa começa a fazer algo, tá dando tudo, a pessoa tá fazendo aquele negócio ali, tá no trabalho, não sei o que quer que seja que ela faça. Aí, do nada, o negócio dá errado, né? Aí ela vai e fala assim, sem perceber, tudo dá errado para mim. Tudo que eu começo dá errado. Uhum. Nada dá certo para mim. Eu não presto. Tudo isso são crenças. E você, às vezes, como a Nara falou, às vezes você não percebe o que você está fazendo. Então, o primeiro passo aí é muito imprescindível, que é o autoconhecimento. E tem pessoas que estão tão no automático, mas tão no automático hoje em dia, né? Que a nossa vida está tão acelerada, tão no automático, que não param para olhar para dentro de si. E como é importante você ter alguém, às vezes, que está olhando para isso junto com você, chegando para você e falando. Assim como a Nara falou que a gente se ajuda, né? Se você está precisando de ajuda, busque ajuda com alguém. Uhum. Por quê? Porque às vezes você mesmo não está percebendo algumas coisas que você tem de limitantes na sua vida. Você mesmo não está percebendo frases, comportamentos que você tem que podem estar atrapalhando a sua vida. Como, por exemplo, isso que eu falei. Às vezes você solta uma frase assim, e as frases têm poder, as palavras têm poder. Não sei se vocês já leram, bota aí para mim, quem já leu o livro O Poder do Subconsciente? É um Inclusive, é uma excelente referência aí, ó. Anota e leiam, porque é muito bom esse livro, né? Se não quiser ler, se você tem uma crença assim, eu não consigo ler, que tem muita gente que tem essa crença. É. Ah, não consigo ler, não tenho tempo. Né? Eu não tenho tempo. Você não tem a prioridade, né? Porque se para ter tempo para ficar no Instagram por 2 horas mexendo naquela barrinha que às vezes a gente fica hipnotizado com aquilo, é verdade. A gente começa e não para. Quando a gente vê, passou 2 horas. Aí você Uhum. não pode tirar meia hora por dia para você ouvir um podcast, ouvir um audiobook. Só depende de você. Então, para você mudar a sua realidade, você tem que mudar você primeiro. Então, para mudar todas as suas crenças, o que você tem que fazer primeiro? Mudar você. Se conhecer, se autoconhecer. E para se autoconhecer,
você tem que dar abertura para isso. Você tem que investir em você, buscar ajuda, né? Porque se você não está tendo algum resultado na sua vida que você queria ter, e se tem pessoas que têm, por exemplo, ó, uma crença, ganhar dinheiro é difícil. Essa crença muita gente tem. Eu tinha essa crença. Mas sabe uma dica que você pode fazer? Inverte isso. Se questione. Mas por que ganhar dinheiro é difícil? Por que que tem gente que ganha dinheiro tão fácil? Então isso não pode ser verdade. Isso pode ser uma verdade atualmente para mim, mas eu posso mudar essa verdade na minha mente. Eu posso reprogramar. Reprogramar a mente nada mais é do que isso, porque programação mental é o quê? É a programação que a gente vem lá da infância, né, principalmente dos 0 12, aos né? 7 anos, 7. aos 12, Aham. 12, 13 anos, que é o primeiro setênio considerado ali, que é onde a gente tem a mente que entra tudo sem filtro. Sim. Aí, isso é uma programação que a gente vem lá de trás. E reprogramação nada mais é do que isso, gente. É você buscar conhecimento, é você se autoconhecer, é você investir em você, buscar ajuda, é ter um mentor para te ajudar, um terapeuta, um psicólogo, alguém que vai te ajudar a reprogramar. É você usar novas ferramentas que vão fazer você ter novas verdades na sua vida. Isso nada mais é do que uma reprogramação mental. Não é nada místico, nada de outro mundo, não. É. É reprogramação mental isso. A gente faz áudios, às vezes, para quê? Para ajudar com frequências, né? Eu e a Nara, a gente faz muito bem isso. Inclusive, quem quiser uma reprogramação mental aí com a gente, pode chamar a gente que a gente faz reprogramação mental exclusiva para vocês, tá bom? Reprogramação mental, a gente faz bioquinese de arquétipos. Quem não sabe sobre arquétipo é um outro assunto que a gente pode falar em outra Aham. live, mas não é o tema de hoje. Então, reprogramar a mente é você mudar verdades que você acha que são verdades, mas que estão atrapalhando a sua vida. Porque se fossem verdades que tivessem te levando ao sucesso, você já teria sucesso, sim ou não? Então, Sim. por que que você não tem? Se questione, por que que tem pessoas que têm sucesso, têm relacionamentos felizes, conseguem mudar de corpo, ter um corpo saudável, bonito, atlético, e você não? Tá tudo aqui, ó. É mudança de mentalidade, né, Naira? Exato. Então, Naira, você quer falar alguma coisa Não, agora? Sobre pode isso que eu continuar. falei? Você ia continuar, né? Não, eu ia perguntar para você, por exemplo, tá? Outra dica que eu queria falar, que é muito importante, que a gente pode estar ajudando você também, são técnicas específicas que vocês realmente às vezes podem não ter acesso, que são o quê? São hipnose, teta healing, é, visualização criativa. E você saber entrar nesse estado para quê? Para você mudar, porque a sua mente ela não sabe o que é real e imaginário. Uhum. Então, gente, você fazendo isso que é o próximo tema que eu vou falar, inclusive você pode falar sobre isso, que é repetição. Por repetição, a gente fazendo dia após dia, a gente começa a mudar a nossa realidade. Por quê? Porque a nossa mente, ela vai acreditar que aquilo é verdade. Não é que vai aparecer assim, ó. Por exemplo, né? Você está ali tentando fazer uma reprogramação mental na sua mente, fazendo visualização todo dia que você tem um carro lindo na sua garagem. Não é que o carro vai aparecer como passe de mágica, isso não existe, tá? Esquece isso. Mas a sua mente vai começar a acreditar e você vai mudar o seu quê? A sua mentalidade para ter novos hábitos, novos comportamentos que vão te levar a novas ações, que vão te levar a ter novos resultados. É assim que você muda a sua realidade, né? Então, Naira, me ajuda aqui, que eu já falei demais, eu estou no I hoje. Me ajuda a falar sobre, por favor, como é que a gente muda as nossas crenças? Então, a gente muda através de repetição e através também de uma outra parte que depois eu falo um pouquinho mais pra frente. Só que a repetição, o que que acontece? A repetição, gente, tudo que a gente repete, eu ia até falar isso antes de você me fazer essa pergunta. Igual o Anderson falou, né? Ah, gente, a gente aprende tudo lá da infância e tudo mais, que foram crenças que foram implantadas na nossa cabeça, a gente absorveu como uma verdade absoluta. Isso foi o quê, gente? Às vezes, ou foi por muito rápido ali, a pessoa pegou, né? A criança pegou, porque a gente é uma esponjinha, né? Limpa ali, que vai absorvendo, absorvendo, absorvendo tudo como verdade. Mas também pode ter sido por repetição. Sempre quando a criança pega no dinheiro, a mãe bate nela, bate na mão dela e fala: tira a mão do dinheiro, dinheiro é sujo, menino, não faz isso. Para de chorar, não vou te dar presente, não. Para de ser birrento, sabe? Colocando para baixo. Então, assim, repetição, repetição, repetição. E também por forte impacto emocional, que é quando acontece realmente um impacto emocional muito forte na vida dessa criança. Como, por exemplo, tá lá a criança querendo pegar numa garrafinha de água em cima da mesa.
Aí ela vai pegar a água, a mãe fala, não pega que você vai derrubar. Aí a criança vai e pega. E aí ela vira e tropeça no brinquedo. O que normalmente os pais fazem, gente, com essa criança? Seu burro, idiota, por que você fez isso? Sai daqui, sai empurrando, batendo, puxando cabelo, faz aquele auê com a criança. O que ali naquele momento a criança pegou? Crença de que ela não consegue, de que ela não pode fazer as coisas, de que ela faz tudo errado, um monte de crenças. Por quê? Foi um forte impacto emocional. Então, ou uma traição, por exemplo, né? A mulher tá chegando em casa, tem um silêncio e tal, aí ela chega lá, abre a porta do quarto, tá um marido com uma pessoa. Imagina, gente. Em segundos ali, ela também pegou o quê? Crença. Crença de que homem não presta, de que ela não merece ser feliz, de que ela não pode confiar em mulher nenhuma. Então, assim, ela se sente um lixo, ela sai dali, não quer mais se relacionar com ninguém, nunca mais consegue se relacionar com homem algum. Então, isso tudo vai gerando crenças através de um forte impacto emocional, que foi uma cena que foi rápida, se você parar para observar todas essas duas cenas que eu contei, tanto da criança, né, que derrubou a água e a mãe vai lá e bate, xinga, esmurra, quanto de pegar uma traição. É segundos, gente, segundos, que a mulher chega, abre lá e vê e pá, é aquele choque. Isso é o quê? Um forte impacto emocional. Dessa forma, a pessoa também pega crenças. Só que a primeira forma, que é por repetição, que eu falei, que é repetição de padrão, né? Você sempre ouvir a mesma coisa, a mesma frase, a mesma ladainha na cabeça, essa entra também. Só que o forte impacto emocional é mais forte ainda. E ele consegue trocar crenças ou implantar crenças de forma mais rápida na pessoa. Entende? Então, assim, a repetição, ela funciona muito bem. Só que você vai ter que trabalhar um tempo maior. Então, a reprogramação mental é excelente, excelente para se ouvir todos os dias e tudo mais. Só que é um tempo maior. Então, é bom fazer as duas coisas, na verdade, né? A gente gosta de metralhar o cérebro para trocar as crenças. Porque é É. tanta crença que o importante é você estar fazendo exercício, tá reprogramando, buscando ajuda o tempo inteiro. Então, o forte impacto emocional, ele também pode ser usado para colocar crenças positivas, não só traumas. Eu dei um exemplo aqui para vocês entenderem, né? Que a gente consegue instalar rapidamente um trauma na pessoa. Por isso que Uhum. acontece trauma na vida das pessoas. Por isso, quando uma pessoa sofre um acidente ou sofre um assalto, qualquer coisa, gera um trauma. E aí a pessoa passa a ter crenças a partir daquele momento. Daquele segundo, ela começa a ter várias crenças, vários comportamentos. E aí, isso pode ser usado para o lado positivo. Olha que maravilha. Então, a gente pode começar a ter crenças positivas, crenças de que você é capaz, de que você é merecedor, de que você consegue sim realizar determinadas atividades que você acreditava que não era capaz. Por exemplo, falar em público. Então, você começa a criar crenças totalmente diferentes e positivas em relação a diversos assuntos, diversas questões que você tem bloqueio. Então, um forte impacto emocional é maravilhoso nesse sentido, entendeu? E eu expliquei o que você perguntou? Que eu nem lembro mais a Sim, pergunta. claro. Sim, é. Eu queria falar aí que, por exemplo, você estava falando aí de forte impacto emocional, né? É, o que acontece? Quem já ouviu falar nesse termo aí, ressignificar Uhum. crenças? O que acontece? Ressignificação nada mais é do que o que ela falou aí do exemplo da criança, que ela derrubou água no chão. E a mãe foi lá e empurrou e falou, seu burro, idiota, não presta pra nada aí, eu te falei que você ia derrubar. Porra, menino só faz merda, né? O que acontece? Ali, a criança de 3 anos, 4 anos, até os 13, normalmente tá um pouco menos, às vezes, a criança ela absorve aquilo como verdade. E normalmente, se os pais têm esse padrão de criar crenças de Tirar. falta de capacidade numa criança, né? Ela vai acreditar que aquilo é verdade. Aquele significa, o nome ressignificar é isso, ó. A criança dá um significado para aquilo, que hoje adulto você pode achar uma besteira. Ah, que Uhum. besteira, pô. A criança pegou um trauma por causa disso. Mas a criança, ela tem um significado totalmente diferente de nós adultos. Ela entende aquilo como um forte impacto emocional para ela. Um forte impacto emocional, quer ver um exemplo? Você nunca esquece aonde você estava no dia 11 de setembro de 2001. A Uhum. maioria das pessoas lembra, porque foi a queda das Torres Gêmeas, né? Não foi 11 de setembro? Sim. Estou falando besteira? Não foi, né? Foi. Foi 11 de setembro. Então, a maioria das pessoas lembra. O que você comeu ontem no almoço? A maioria não lembra. Por quê?
não teve significado, não teve importância, não teve um forte impacto emocional ali. Agora, tenta lembrar uma situação que você ficou eufórico, muito feliz, mas muito feliz. Você vai lembrar, sabe? Rapidinho vem à sua memória. Ou uma situação que você sofreu um trauma, assim, uma perda de alguém que você amava, ou uma perda né, de alguma coisa, um assalto, né? Você presenciou alguma morte, eu não sei. É um forte impacto emocional. Então, o forte impacto emocional é assim que funciona. Ele funciona para o mal e funciona também para o lado positivo. Então, você pode mudar suas crenças sim em segundos. Em segundos. E para isso, você precisa de ajuda, porque sozinho você não consegue. Você precisa das técnicas, das ferramentas, dos profissionais qualificados para te ajudar a mudar de crenças em segundos. E como é que você faz isso, Naira? Ninguém sai fazendo, né, forte impacto emocional na rua, gente. Pelo amor de Jesus, não Batendo façam a isso. cabeça na parede aí. Porque você vai arrumar só mais crença negativa, limitante, com certeza. Não façam isso. Pelo amor de Deus. Então, você precisa, né, de buscar ajuda, de estar com pessoas ali em meio, né, para conseguir realmente fazer isso de forma assertiva, de forma segura, inclusive, tá, gente? Porque tem muitas pessoas, né, que faz o trabalho de qualquer jeito, em qualquer área, né? Em qualquer área existe isso. Então, procure estar com pessoas, né, qualificadas, que sabe o que está fazendo, que entende, que já passou pelo processo, porque isso é extremamente importante, tá? Em qualquer área, em qualquer situação da sua vida e realmente buscar ajuda, porque a pessoa precisa também entender tudo que a gente está falando aqui, gente, é para primeiro, para que você pense na sua vida, pense nas suas crenças, pense no padrão, comece a observar, sabe? De fato, observar. O que poderia estar melhor que ainda não está, do jeito que você gostaria, do jeito que você acredita que você é merecedor de ter. Então, comece a observar isso na sua vida, porque às vezes você está vivendo num ciclo ali tão vicioso de escassez, de tristeza, de coisa ruim, de relacionamentos ruins, de situações tristes, que você acostuma com aquilo e acha que a vida é normal, que a vida é assim, sabe? Que tá tudo certo viver assim mesmo, na mediocridade, né? Abaixo da linha ali da felicidade, tá tudo bem. E não, gente, todo mundo é merecedor de viver uma vida leve, de viver uma vida próspera, de ter brilho nos olhos para poder fazer as coisas acontecer, de ter sonho, ambição. Então, o primeiro passo é isso, observa o que você gostaria de estar vivendo que você não está vivendo, que você pode correr atrás disso. Segundo passo é você buscar ajuda, sabe? Você buscar ajuda, que é o que eu acabei de falar também, né? Buscar ajuda de pessoas que têm conhecimento, estar próximo de pessoas que também estão nesse processo, né? Buscando esse conhecimento, buscando se Se desenvolver, buscando crescer e espelhar, né? tudo Se mais. espelhar e modelar pessoas com boas referências, né? Também espelhar em pessoas, né? Buscar referências. Ai, Naira, eu não tenho ninguém para me conviver que eu não, sabe? Porque dizem, né? A gente é a média das 5 pessoas que você mais convive. Aí a pessoa fala, nossa, mas todo mundo que eu convivo é Deus me livre, ladeira abaixo. Mas aí o que você pode fazer? Busca referências. Vai assistir o Despertoscast. Vai assistir outros podcasts. Naira, Vai quem ver sabe que filme. as 5 pessoas que essas pessoas mais convivem estão aqui, que somos nós. Porque, assim, só cortando você rapidinho, não sei se você ia Sim. falar isso, né? Aham. Provavelmente ia. Às vezes, as 5 pessoas que você mais convive não precisa ser, assim, fisicamente na sua frente. Pode ser pessoas que Isso. você segue, né? Exato. Então, Exato, é o que eu tava falando. Assiste o Despertos Cast, assiste outras lives, outros podcasts. Existem maravilhosos, gente. Trilhões aí, ó. Vários. A gente assiste vários também. A gente tem nossos mentores. Então, busque outras referências, sabe? Leia livro, sai da zona de conforto. Porque mudar dói, gente. Mudar não é tão confortável assim. Não é gostosinho. Ninguém sai assim falando, vou sair da zona de conforto e tá tudo certo. Como se tivesse indo pular o carnaval, mó felizão. Não, gente, realmente mudar dói. Porém, é necessário e é importante, sabe? Mesmo que você saiba que possa ter um pouquinho ali, né, de esforço, um pouquinho de, ai meu Deus, um pouquinho de medo, um pouquinho de sofrimento, mas é gratificante, gente. A mudança é extremamente importante e é gratificante. E ou você vai mudar porque você escolhe mudar, que é essa opção que eu tô falando, ou senão a vida vai te fazer mudar, gente, que é o pior. ou Que por daí amor ou a por vida te dá um dor. sacolejo pra você mudar. Oi? Ou é no amor ou é na dor. Exato.
E a maioria das pessoas ficam esperando ir pela dor, que a vida empurra, que a vida faz os trem acontecer e vira aquela tragédia. Então, assim, gente, vai pelo amor, sabe? Vai consciente, que é um pouquinho difícil, que não é tão confortável assim, mas que é gratificante, que é muito bom. E se apaixone pelo processo. Porque quando a gente apaixona pelo nosso processo, ninguém para. Ninguém para. Pode doer, pode for o que for, pode ser difícil, que a gente tá lá. Que delícia! Pode vir a próxima, né? Então, assim, é exatamente isso, gente. Então, e o último passo para que você faça todo esse caminho é que você tenha um sonho muito grande na sua vida. Então, assim, pense aí também se você tem algum sonho, sabe? Um objetivo para você realizar daqui 5, 10 anos na sua vida. Porque se você não tiver, já tem uma coisa aí muito errada. Muito errada. Porque quem não sonha, gente, se não sonha com nada, não tem brilho nos olhos, a pessoa tá morrendo. Ou você tá crescendo ou você tá morrendo. Então, sonha, tem que ter sonho, tem que ter objetivo, tem que ter propósito, tem que ter meta, tem que ter brilho nos olhos, tem que ter vontade de chegar em algum lugar, de conquistar, de fazer alguma coisa. Senão, não adianta nada. Então, é exatamente isso. Já pense nisso. As pessoas de sucesso têm sucesso por quê? Porque elas têm tudo isso que eu acabei de falar, mas principalmente elas têm um sonho muito grande na mente delas que elas saem todos os dias em busca desse sonho, desse objetivo na vida delas. Elas têm isso muito claro na mente delas, muito claro. Tá escrito na parede, tá em mural, tá escrito para todo lado. Elas se lembram o tempo inteiro. Eu já vi várias pessoas de sucesso falando isso. Então tem que ter muito claro o que, que você quer, qual que é o seu objetivo. Se você não tem, qualquer coisa serve. Sabe? Se amanhã eu for para o trabalho, tá tudo certo. Se eu chegar atrasado, tá tudo certo. Se eu não chegar, tá bem. Se eu for demitido, também tá bem. Se eu ganhar dinheiro esse mês, tá bom. Se não ganhar, também tá bom. Então, assim, deixa a vida me levar. Então, a pessoa tem que ter esse sonho na vida dela, muito grande, muito objetivo, para que ela consiga chegar até lá. Então, é todos esses passos aí que a pessoa tem que ter para que ela consiga realmente passar por todo esse processo e ter êxito, né? E a gente passou por isso, a gente viveu isso, a gente vive isso constantemente, né? Sim. E ter um sonho, né? É você ter ambição na sua vida. Sim. Porque muitas pessoas, infelizmente, têm uma crença que a gente sabe disso. No fundo, no fundo, as pessoas não sabem a diferença de ambição e ganância. Aí a pessoa fala, ambição é ruim, ambição é feio. Não, gente, ambição, todo mundo tem que ter ambição na vida. Você não pode estar acostumado a ficar na média. Ficar na média é ser medíocre. Medíocre é uma palavra que não é xingamento, tá? É você estar Uhum. na média. Então você tem que sair da zona de mediocridade e querer sempre mais para você. O que que é isso? É você ter ambição, brilho nos olhos, ir atrás de um sonho, ir atrás de um objetivo. É você ter algo muito claro na sua mente, uma clareza mental do que você quer. A maioria das pessoas, como a Nara falou, está perdida, não sabe nem o que querem. Estão perdidas. Você pergunta qual é o seu sonho, o que que você deseja para sua vida daqui a 5 ou 10 anos? Ah, não sei. Nunca parei para pensar nisso. Uhum. Então, gente, como é que essa pessoa ela vai ter sucesso na vida se ela não sabe nem qual caminho? Quando você tem um caminho para seguir, se você não sabe qual caminho que você vai seguir, você não vai chegar em lugar nenhum, né? Quando você vai daqui, de um lugar para o outro, por exemplo, sai daqui de Uberlândia para o Rio de Janeiro, eu tenho que ter um mapa certinho, sabendo aonde eu quero ir, o endereço certo, para onde eu vou, para chegar lá. Porque se eu, deixa o carro me levar para onde eu quiser ir, não é assim que funciona. A gente tem que ter uma clareza mental de para onde a gente quer ir. Isso vai fazer diferença na nossa vida. E ambição é isso, é você saber o que você quer e ir atrás desse sonho, mudando o quê? Seus hábitos, seus comportamentos, suas crenças. E para isso, muitas vezes, você não tem a consciência que você precisa de ajuda, a consciência que você está patinando e não sai do lugar. Você, às vezes, não tem a consciência que você mesmo se auto-sabota. Que vem aqueles pensamentos quando aparece um treinamento para você fazer, por exemplo, para você investir em você, porque agora acabou o carnaval, né? Acabou o Nossa, carnaval, vai começar o ano. Vamos lá, gente. Olha, começa a olhar para você. Acabou o carnaval. Vai começar o ano finalmente para algumas pessoas, né? Para mim não, para mim começou lá atrás. é. Mas tem gente que o ano só começa agora, quando acaba o carnaval. Aí o que acontece? Começa a olhar para você. Aí aparece um curso, um treinamento para você fazer. Estou falando você no geral, tá? Não leve pro pessoal. Aí aparece um curso, um treinamento para você fazer. Aí você ouve aquela vozinha e fala assim, tá caro. Aí deixa para depois, amanhã eu faço. Se meu Uhum. marido não fizer, eu não vou não. Uhum. Se minha esposa não for, eu não vou ter que falar com ela primeiro para ver se ela deixa. Gente, você é o único responsável pelo seu sucesso. Vai você atrás dos seus sonhos. Vai você atrás do seu objetivo.
Para de usar os outros como muleta, porque você é o único responsável que estava em todos os momentos de fracasso e sucesso da sua vida. Você é o único serzinho que estava presente em todos os momentos que você fez M e que você fez coisa boa na sua vida. Entende? Então você tem que olhar para você e você investir em você. É o investimento pessoal. Então, acabou o carnaval, vamos olhar para frente. Aí aparece um treinamento. Então, presta atenção nas oportunidades, que às vezes a oportunidade aparece uma vez só na vida. E Tony Robbins, que é o melhor do mundo, isso aqui, ele fala que é nos momentos de decisão que o nosso destino é traçado. E você precisa tomar decisões na sua vida para poder mudar. E tem gente que não consegue tomar decisões. Por quê? Porque não tem uma crença muito forte que fica dependendo dos outros. Dependência, às vezes, até emocional. E não conseguem tomar decisões, são muito travadas. Infelizmente, essas pessoas, às vezes, nem percebem que precisam de ajuda. Porque não tomar uma decisão já é uma decisão. Você está decidindo que você não quer evoluir. Você está decidindo que você não quer dar um passo além. E você está decidindo que você quer ficar na zona de conforto, na mediocridade. Então, começa a perceber se você tem esses padrões. Começa a perceber se você é uma pessoa que tem dificuldade, por exemplo, em dizer não. Porque os nãos te fazem ter foco. Você saber dizer não te faz ter foco. Quando você está focado em alguma coisa e você começa a falar não para suas distrações, você vai mais rápido em direção ao seu objetivo. Pessoas, às vezes, que não conseguem dizer não, elas têm mais dificuldades porque elas têm a necessidade de se sentir pertencentes, elas têm uma carência afetiva muito grande que vem da infância, gente. E muitas vezes, tá, a pessoa não tem consciência. Você pode achar isso comum, mas normal não é. Então você tem que aprender a tomar decisões para mudar a sua normalidade, digamos assim, né? A sua realidade. E isso não é normal. Isso não é normal uma pessoa, sabe, ficar travada, não querer ter ambição na vida, não querer ter um sonho, sabe, tá tudo para ela tá bom. Ah, eu ganho 1.500 por mês e as minhas contas vêm 1.600. Tá bom, eu fico devendo um mês isso aqui, aí no outro mês eu pago os juros, não tem problema, eu vou me virando. Daqui a pouco eu deixo de pagar uma conta aqui, pago outra ali, e não tem problema, né? A gente vai levando a vida assim. Gente, isso não é normal. Tá? Você não pode aceitar a sua vida assim. Olha para dentro de você, enxergue que você pode ter limitações, sabotagens hoje. Só que você pode ser uma pessoa muito maior. Você merece isso para você. Começa a trabalhar a crença de merecimento e de capacidade. Às vezes você nem sabe o que é isso, mas eu e a Naira, a gente pode te ajudar com isso. Por quê? Porque a gente tem uma mentoria específica para te ajudar com essas crenças que te limitam, que te sabotam. A gente tem uma mentoria em que a gente está ali direto com vocês, ajudando vocês com uma nossa técnica, a nossa técnica muito forte e poderosa, nosso método, que é o quê? O método MCP. A gente nem falou ainda do nosso método para eles, né? Que é o método. Como é que é o MCP, Nara? Explica um pouquinho que eu já falei demais. Método Cure. De cura É, mé- pessoal. método de cura pessoal. Perdida? Tô. Então, gente, a nossa mentoria, como que ela funciona? É uma mentoria em grupo, tá? Nós temos outros serviços também, mas a gente tá falando agora sobre essa, por quê? Porque a gente vai abrir uma turma, mais uma turma Mais uma. nova, exatamente, esse mês de março. Então, ela funciona da seguinte forma: são 8 encontros de 2 horas mais ou menos, de 1h30, 2 horas por semana, sendo que a gente vai fazer com vocês ali, né? A gente troca informação, não é aqui pelo Instagram, é fechado, é pelo Zoom ou pelo Meet, enfim, que a gente usa uma plataforma. E aí ali a gente vai trazer conhecimento mais profundo, mais pontual para a situação do grupo que está precisando e ferramentas para que você consiga tratar, né? Olhar para questões, olhar para bloqueios, olhar para situações que estão te travando em alguma área da sua vida. Então, essa metodologia que a gente criou, ela é exatamente para isso, para você conseguir ter mais clareza, mais foco do que está travando a sua vida, o que você precisa olhar, como que você pode passar por aquilo, passar por aqueles bloqueios e tudo mais. Então, assim, é para você ter muita clareza e principalmente ter clareza também do seu propósito.
Porque o propósito, ele tá muito linkado com essa parte, né, que a gente comentou, de sonho, ambição. Pessoas que têm um propósito muito claro, não é que a vida delas é um mar de rosa e tá tudo resolvido, mas elas têm esse brilho nos olhos, elas têm essa ambição, elas têm muito claro para que direção que elas querem ir, não vai para qualquer lugar. Então, quando a gente tem e começa a ter essa clareza de propósito, né, a gente começa a, a clarear cada vez mais o nosso caminho. Então, assim, é muito boa nesse sentido e também para que você se conheça e se conecte cada vez mais com você mesma. Porque Uhum. primeiro começa com a gente, né? Você saber quem é você, quais são suas qualidades, quais são seus valores, para que você consiga fortalecer a sua identidade pessoal, para que você consiga refletir isso depois para o externo. Então, muitas das vezes, tudo que a gente comentou aqui é o quê? O que que significa uma pessoa que está completamente perdida, fora de si, está vivendo no automático, não consegue, sabe, falar não, não consegue fazer as coisas com mais prazer. O que que significa isso, gente? É uma pessoa que está completamente desconectada dela mesma. Se você parar ela e olhar no fundo dos olhos dela e falar assim, fala pra mim 5 qualidades suas, a pessoa não consegue. Ela trava, Mas ela os não fala, defeitos ela não fala sabe. rápido. Aham. Os defeitos Então, acham rápido. exato. Então, assim, só fala defeito, só olha para defeito. Então, é isso. É uma pessoa que precisa resgatar a sua essência, resgatar a seu brilho, sabe? Os seus valores, os seus princípios, as suas qualidades, que todo mundo tem qualidade, todo mundo tem habilidades que pode ser trabalhadas, que pode aprender. Então, assim, é para resgatar isso e para que a pessoa tenha uma clareza melhor ali de propósito. E isso, gente, vai reverberar, vai trazer efeito em todas as áreas da vida. Em todas. Porque quando a gente começa a fazer esse processo do autoconhecimento, de se conhecer, de saber qual que é o caminho, o propósito, a verdade, os sonhos e tudo mais, a gente começa a ir organizando a casa, sabe? É como se fosse fazendo um faxinão. Vamos organizar a casa, vamos deixar tudo limpo, organizado, e começa a ter mais espaço, a pessoa começa a ter mais criatividade, tudo começa a fluir na vida dela. Tudo. A energia começa a fluir mais. Eu sempre falo isso, né? O universo não gosta de nada parado. A dengue dá por quê, gente? Água parada. Então, quando tá tudo estagnado na vida da pessoa, o que que acontece? Quando você começa a mexer, a, né, tirar uma coisa daqui, limpa dali e tudo mais, as coisas vão começar a acontecer, os movimentos vão começar a acontecer. E tem pessoas que começam, sabe? Começam a prosperar mais, tem pessoas que começam a ter mais bons negócios ou surge uma oportunidade. Tem pessoas que começam, né, que já passou por terapias, processos com a gente, imersões e tudo mais, que começam o quê? A buscar relacionamentos mais saudáveis ou a restaurar o relacionamento que estava à beira do divórcio. Então, assim, gente, são tantas situações. Tem pessoa que consegue, gente, largar vício. Então, assim, são inúmeras situações que pode acontecer com a pessoa, né, com você, no caso, não sei qual que é o caso, mas assim, pode acontecer diversas situações positivas, mas o importante é participar e passar pelo processo, estar disposto, né, a passar pelo processo. Mas voltando, a mentoria ela é 8 encontros, tá? Vai durar aí 8 semanas, de 2 horas, e é com um grupo de 6 pessoas, porque a gente não gosta de turma muito grande, para que a gente consiga ser algo mais exclusivo, para dar atenção para vocês e tudo mais. Porém, a gente coloca 6 pessoas porque a gente entende que o grupo cresce muito mais rápido quando é em grupo do que você fazer algo sozinho. A gente vive em sociedade, a gente precisa saber viver, né, em sociedade. Então, assim, é muito importante isso. E todos os processos que a gente teve também, muitos deles foi em grupo e foi excelente. Então, assim, a união ali, né, a egrégora que se forma, a mente de todos, todo mundo caminhando para o mesmo caminho, passando às vezes por situações similares e tudo mais, isso traz muita riqueza para o grupo e acelera muito os resultados. Então, por isso que a gente coloca 6 pessoas. E Nara, tem mais alguma deixa eu informação te, que eu esqueci? deixa eu te fazer uma pergunta, Nara. É porque muitas pessoas às vezes se assustam, sabe? Aham. É crença, né? A mentoria deve ser muito cara. Mentoria, esse nome às vezes assusta. Mentoria é Sim. realmente um produto diferenciado. Me Uhum. explica o valor da mentoria e o porquê esse valor. Tá, gente, olha só. A gente sempre traz muito aqui a nossa verdade, né? O que que a gente viveu, o que que aconteceu com a nossa história. A gente conta muito a nossa história, o nosso processo. E a gente imprime isso muito também nos nossos serviços, porque é a nossa verdade.
Então, a gente teve uma oportunidade lá atrás que, de fato, mudou a nossa vida, ajudou a virar uma chave muito grande na nossa vida. E a gente entende que aquilo foi acessível para a gente naquele momento, mesmo que foi de muita dificuldade. E a gente quer fazer isso também com a vida das outras pessoas. Porque normalmente, e isso eu falo de carteirinha também, gente, que antes dessa oportunidade, depois, antes disso, eu não conseguia, porque eu não tinha a realidade. Então, assim, a gente trouxe um valor para vocês que é um valor muito acessível. E por que que esse valor é acessível? Porque a gente passou por isso e a gente quer trazer isso para as pessoas, quer trazer acessibilidade para as pessoas. Ter acesso ao desenvolvimento pessoal, que normalmente é muito caro no Brasil. Infelizmente, na realidade aí, vocês podem pesquisar, é extremamente caro, muito inacessível. Então, a gente traz com um valor aí de 497 à vista ou 12 de R$ 54, gente. E se você parar para pensar, o que é 12 parcelas de R$ 54? O que é R$ 54 por mês? Para você estar investindo em você, para você mudar, sabe, a sua realidade, as suas crenças, seus comportamentos e mudar completamente o seu resultado de vida. Deixa de comprar uma pizza. Uma pizza, gente. E olha lá, hein? Não, Dependendo da pizza, nem é esse valor. brotinho. Hoje em dia é só brotinho mesmo. Ou se não, essas de mercado, né? Aí sim. Só se for. Porque, de verdade, gente, é um valor irrisório, né? Dentro do que tudo que a gente vai mexer e transformar e impactar de fato na vida da pessoa. Então, é um valor muito acessível e a gente faz por esse valor por causa disso, porque a gente quer tornar acessível para as pessoas. Então, essas primeiras turmas, né, que a gente está tendo e tudo mais, por um tempinho ainda a gente vai deixar esse valor. Mas, claro, daqui a um tempo a gente vai subir um pouquinho mais, porque está muito acessível. Está muito abaixo do valor. Tá Muito muito abaixo. abaixo do Pela mercado, inclusive. transformação que a gente entrega, né? É pelo Exato. método que a gente entrega. Porque, assim, a importância do mentor é essencial, né? Para você seguir, trilhar um caminho mais rápido. Porque o mentor, normalmente, ele passou por aquilo que você hoje tem uma dor, uma dificuldade, e ele pode te acelerar esses seus resultados. É isso que a gente vai fazer com você. Desculpa, eu te cortei. Sim. Não, eu ia só complementar com essa questão, né? Então, o valor é esse. E caso vocês tenham alguma dúvida, queira trocar alguma ideia, perguntar um pouco mais sobre o processo e tudo mais, pode entrar em contato com a gente. A gente é super aberto, eu sempre falo isso aqui com vocês, né? A gente é super aberto, pode perguntar alguma coisa, alguma questão. Se quiser também, né, trazer alguma pessoa, o marido, a esposa, a namorada, irmão, amigo, enfim, não importa, é o mesmo valor. E lembrando que a gente vai abrir uma turma agora, recentemente, né? Vai ser agora em março. Uhum. E provavelmente a gente vai abrir mais uma, só que daí nesse mês a gente não vai abrir mais. Então, assim, se quiserem entrar esse mês ainda, corram, aproveitem, manda mensagem pra gente. E aquela história que o Anderson falou, gente, não fica dando ouvido para aquela vozinha maldita que fica na nossa cabeça. Sabe? Ai, tem que falar com fulano. Se o fulano não fizer, eu não faço. Ai, porque é ele que precisava ouvir tal coisa. Não, gente. Se você está aqui hoje, se você está ouvindo isso, se você está aqui, essa mensagem é para você. Então, você convida. Se a pessoa quer, beleza. Se ela não quer, deixa ela. Vai você mudar sua vida, mudar sua história. Porque é assim, gente, que a gente consegue mudar, sabe? Não é querendo fazer as coisas pela marra, querendo mudar o outro pela marra. Se ele quiser mudar uma hora ou ela vai mudar. Muda ela pelo seu exemplo. É a melhor forma, gente, que existe, principalmente em relacionamento. Eu sei isso de carteirinha, porque tem muita gente que fala pra gente, né? Ai, mas ele precisa tanto, ele tinha que estar aqui, ele tinha que estar ouvindo essa palestra, ele tinha que estar ouvindo vocês. Aí a gente fala, mas quem tá aqui é você, né? É. Então, assim, vamos cuidar, olhar pra si, que é aquele momento de olhar pra si, pra depois você ser um belo exemplo para as pessoas que estão ao seu redor, para as pessoas que você ama. E com E tem certeza pessoas, aí. né, Naira? Como você falou de palestras, ou pode estar aqui também, alguém assim. Uhum. Se você sente que você tem alguma trava, um bloqueio de tomar uma decisão, sabe, de investir em você, procura a gente, conversa, que a gente pode estar te ajudando. Por quê? Porque isso é importante para você começar a identificar algum padrão que você tem, que às vezes você nem percebe. Uhum. Mas o passo mais importante é o primeiro, é você começar a perceber os seus padrões que você tem, os padrões repetitivos que você tem, que podem estar te bloqueando, porque às vezes é uma autossabotagem sua, que quando é para você comprar
um cigarro, uma bebida, um salgadinho na rua, qualquer coisa, uma pizza, né, que seja, você vai lá e compra sem o menor problema. Mas quando é para você olhar para você, você começa a ouvir, a dar ouvido para aquela vozinha miserável que fica aqui no pé do ouvido, que fica aqui, ó, falando um monte de besteira e você cai. Por quê? É aquela vozinha que não é a voz da sua verdade, não é a voz do seu eu verdadeiro. É uma voz que te limita, que te sabota, que quer te deixar parado, estagnado, quer te levar para trás. Então você tem que ser maior do que essa voz, né? E a gente consegue te ajudar com técnicas e uma metodologia simples e eficiente para te ajudar a superar esse e qualquer outro trauma ou medo que você tenha. Sim. A gente está aqui para isso, para ajudar, e a gente está disponível. Aproveitem, porque a gente ainda está bem disponível, né, Nath? Mais ou menos. Mas assim, sim, a gente está disponível para as turmas ali. A gente quer fazer, a Uhum. gente faz, na verdade, né, um trabalho bem diferente do que a gente vê aí no mercado. Principalmente nessa questão, né, de acessibilidade ao mentor e tudo mais. Eu já fiz mentoria, gente, para vocês terem ideia, que eu não tinha acesso à pessoa, sabe? A quem dá a mentoria. Não tinha como mandar mensagem, ou se fosse uma mensagem em grupo no Facebook, ou algo muito distante. Eu não tenho como trocar uma ideia, sabe? De forma livre. Então, um grupo com muitas pessoas na sala, na turma e tal, igual eu comentei que tem gente que faz mentoria, gente, coloca 400 pessoas numa sala. Então, assim, não tem como, não tem acesso. Não tô dizendo que é ruim, tanto que eu fiz várias e me ajudou e tudo mais. Mas é diferente. É diferente quando você tem algo um pouco mais exclusivo, que você consegue conversar, que você consegue trocar uma ideia, perguntar, ó, tá acontecendo tal coisa, o que você pode me orientar? Então, assim, a gente quer trazer esse olhar mais próximo, mais acolhedor para as pessoas no nosso serviço. Então é isso, gente. Fiquem à vontade aí, quem quiser. Manda aqui, coloca aqui só pra gente ter uma ideia, né? Quem tiver aí. Quem gostaria de participar, coloca assim, eu quero, só pra gente saber se vocês gostariam de estar com a gente em algum Bota aí, eu processo ou quero. nessa mentoria. Se tiver algum impedimento financeiro, ou tem que conversar com alguém, fala, aí a gente vai chamar você para conversar, entender e ver se a gente consegue te ajudar, né? Exato. E gratidão a todo mundo que estava aqui, todo mundo que vai ver depois também. Compartilhe essa live, depois vai ficar salva no Despertos Cast, que é o nosso canal no YouTube também. Manda essa live importante, que teve hoje um assunto excepcional, faz toda a diferença na sua vida, que é sobre crenças. Você tem que identificar esses padrões na sua vida, porque isso é tudo que vai definir a sua vida. Então, se você não mudar as suas crenças, você vai acabar passando crenças até para os seus filhos, porque não tem como não passar, você vai passar. Então, você tem que passar as crenças fortalecedoras para eles, não as limitantes. Porque senão você vai ver os mesmos padrões que você passou, que você puxou dos seus pais, dos seus avós, você vai passar para os seus filhos. Você não quer ver seus filhos sofrendo, né? Você não quer. A Alessandra botou eu quero. Isso aí. Vamos estar junto aí nessa jornada. Agradeço a cada um que estava aqui hoje. Naira, agradece e vamos finalizar. A nossa live a gente já falou demais hoje. A gente não gosta, né? Então, pessoal, muito obrigada pela presença, como sempre. É muito bom estar com vocês aqui. Mas eu quero estar mais perto. A gente quer estar mais perto ainda de vocês, poder, né, ver o rostinho de você, trocar uma ideia, Isso. conversar e tudo mais, para que a gente realmente se dê as mãos aí e cresça junto. Porque a gente sempre fala também, a gente cresce muito com cada um que vem, né, para os nossos treinamentos, para as nossas mentorias, para as palestras, não importa o que seja. A gente cresce muito um com os outros. E não pense que a gente também não tá crescendo. Então, a gente tá crescendo muito também em estar aqui sempre com vocês e tudo mais. Mas eu quero estar com vocês mais perto, conhecer cada vez mais vocês, tá? E então, estejam aí totalmente convidado e convidada a estar com a gente nessas próximas turmas aí. E é isso, gente. Muito obrigada. E até quinta. Não, até Até quinta. terça, né? Já estou até Terça. confuso Tá com esse doida a carnaval. semana. Até semana que vem com o nosso Despertos Cast. Semana que vem, Bora. tudo normal, graças a Deus. Graças a Deus. Sua força Perfeito. está em suas mãos. Bora Exato. despertar. Bora. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Boa noite.